Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou dar continuidade à aula passada, que foi sobre o reino dos fungos, sobre micologia, né? O estudo dos fungos. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco nesse assunto, porque hoje a gente vai falar sobre reprodução. Então é isso, espero que vocês gostem, acompanhem aqui o canal, porque vai ter vários assuntos legais. E é isso, vamos lá! Fala em fungo, muita gente assemelha somente a essas imagens, né? Sente até um pouco de nojo e tal. Mas, na verdade, o reino dos fungos, ele é um reino muito vasto. São cerca de 200 mil espécies de seres vivos que são extremamente importantes para os ecossistemas. E também são importantes economicamente para os seres humanos. E na aula de hoje, a gente vai entender o que são fungos, onde eles habitam, a morfologia, um pouco sobre estruturas reprodutivas e filogenia e importância dos fungos na nossa vida. Então, antes de tudo, vamos entender o que são os fungos. Então, eles são organismos heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam de nutrientes de outros seres vivos para poder se manter. São seres eucarióticos, isso quer dizer que todos os seres vivos desse grupo têm o seu núcleo organizado, ou seja, o DNA deles está dentro de uma membrana. São aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila e possuem uma parede celular. E essa parede é composta principalmente por quitina, que é o carboidrato nitrogenado, que serve para proteger e dar estrutura para essa célula. Além de serem uni- ou pluricelulares, vai variar do tipo de fungo que a gente está falando, e vocês vão ver mais para frente ao longo do vídeo, eles também possuem uma reserva de glicogênio, que é um carboidrato que auxilia o fungo quando ele não tem. Antes de começar, eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês. Então vamos lá. O que são fungos? São seres eucariontes capazes de absorver nutrientes e de decompor materiais orgânicos expostos na natureza. Dito isso, a gente sabe também que os fungos são capazes de realizar fermentação, e essa fermentação pode ser utilizada na culinária, então, para fazer pães, queijos, cervejas, vinhos e etc. Ele pode ser utilizado, mas também os fungos são capazes de causar infecções fúngicas, como, por exemplo, a candidíase e a micose na unha. Vocês já devem ter visto, também pode acontecer em folhas, em plantas, nos seres humanos, né, como eu falei, e também em animais. Como eu falei para vocês, os fungos eles podem realizar reprodução assexuada e reprodução sexuada. A diferença entre elas é que na reprodução assexuada envolve apenas um membro da espécie, enquanto na reprodução sexuada ela é realizada por dois progenitores. A reprodução assexuada forma organismos geneticamente idênticos, enquanto na reprodução sexuada ocorre a recombinação gênica. Para exemplificar, eu coloquei aí uma planária, que vocês vão estudar mais para frente, que ela é um ser que se multiplica, então ela, independente dela ser cortada várias vezes, ela vai continuar se mantendo. E do outro lado, na reprodução sexuada, nós temos um óvulo coberto por espermatozoides. Algum deles vai conseguir entrar e realizar a fecundação, gerando um novo ser. Além disso, para essa aula é importante que vocês saibam a diferença entre mitose e meiose. A mitose é o processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais à inicial, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Já na meiose, ocorrem duas divisões celulares, formando 4 células com metade do material genético da célula-mãe. E é importante que vocês saibam disso, porque os fungos, bem como os seres humanos, se multiplicam através de mitose e meiose, através desses dois processos de divisão celular. Então vamos lá, agora que a gente já refrescou a memória, na aula passada eu falei para vocês que o fungo podia se reproduzir das duas formas, tanto na forma assexuada quanto na forma sexuada. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira forma que a gente vai falar é a reprodução assexuada por brotamento.
Com essa imagem aqui, vocês podem perceber que tem uma célula que está criando um broto e depois existe uma célula que vai ter uma espécie de vacúolo, que é uma reserva de água com mitocôndrias. Tem parede celular e aqui a gente vai ter o núcleo, que ele vai se dividir. Esse núcleo, ele já duplicou o material genético e ele vai passar para o lado do broto. E aí parece uma célula dividindo em dois. O segundo tipo de reprodução assexuada que os fungos podem realizar é a esporulação. Isso daí é um fungo e ele está liberando esporos. Vocês podem ver, parece uma poeirinha. Vou explicar melhor para vocês. Esporulação nada mais é que a reprodução por esporos. Esses esporos são estruturas reprodutivas que vão germinar e desenvolver novos fungos. Eles caem no substrato e aí vão nascer novos fungos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os basidiomicetos, para a gente poder entrar no assunto da reprodução sexuada. Os basidiomicetos são nada mais nada menos que os famosos cogumelos, né? Não é um fungo propriamente dito, isso que a gente vê, que a gente chama de cogumelo, é a parte reprodutiva do fungo que eu falei para vocês na aula passada. E com essa segunda imagem aí, vocês podem perceber que tem várias ranhuras embaixo do cogumelo. São chamadas de lamelas e elas são muito importantes para a reprodução. Então, como eu falei para vocês, os fungos produzem esporos. Nesse caso dessa reprodução sexuada, ela acontece da seguinte forma. Os esporos advêm de uma célula zigótica. Então, nas lamelas, né, tem células com dois núcleos, são dicarióticas. São dois núcleos na mesma célula que funcionam como gametas, que eles vão se fundir, o que é chamado de cariogamia, análogo, né, a uma fecundação, uma fusão de núcleos e formam células diploides, que sofrem meiose, que é um evento reducional nesse caso, formando os esporos. Nesse caso, dos basidiomicetos, os esporos são chamados de basidioesporos. E esses esporos que ficam alocados nas lamelas começam a se ressecar e são levados com o vento, caem no chão. São milhares de esporos e alguns deles vão encontrar um substrato que pode ser favorável, como por exemplo uma madeira, um local úmido, para que ele se reproduza. E aí vai nascer as hifas, que vão formar um micélio. Lembram da aula passada que eu falei para vocês? Então, essas hifas vão crescendo e se houver uma situação de paridade, né, elas podem se fundir. Esse evento é chamado de plasmogamia, a fusão das células. E a partir dessa fusão, temos o micélio dicariótico, que irá formar novamente um cogumelo. E assim, o ciclo se repete. Dando continuidade, vamos falar da reprodução sexuada que os ascomicetos realizam. Diferente dos basidiomicetos, a principal característica deles é ter seus esporos formados em ascos, que isso significa que cada indivíduo desse pode possuir mais de um asco e pode se unir a outros, formando o ascocarpo, que é o corpo de frutificação. Com essa imagem, vocês podem ver o que tem dentro de um ascocarpo. Temos estruturas reprodutivas, são células dicarióticas, ou seja, forma células com dois núcleos e sofre o processo de meiose. Nesse caso aqui, diferente dos basidiomicetos, elas sofrem uma mitose, que é uma divisão equacional. Totalizam 8 núcleos, formando os ascóporos. Vai acontecer a germinação, como a gente já viu na reprodução sexuada dos basidiomicetos, e depois da germinação, forma um micélio que vai se juntar por meio de uma plasmogamia e vai formar um micélio dicariótico. E assim o ciclo se repete. Por fim, vamos falar sobre os zigomicetos. É muito comum a gente ver em plantas, frutas que já estão velhas, eles são responsáveis por decompor esses materiais orgânicos. Quando a gente fala sobre os zigomicetos, nesse caso a gente vai ter estruturas que vão se degradar e liberar esporos. Eles vão germinar, formar micélios com hifas. Lembre-se que esse aqui é um bolor de planta. Os esporangos liberam esses esporos e uma das extremidades específicas desse bolor vai ficar acumulado nessas células, que são chamadas de gametões. Anjo, no grego, significa proteção, e aí ela se gruda, formando uma plasmogamia, como a gente já tinha visto, e posteriormente cada um deles irá fazer uma cariogamia e formar um zigosporango, que começa a crescer as árvores.